para te adorar. E muitas vezes, Lucas, o que você entende por adoração? Eu falei, Deus, eu entendo que adoração é algo como te honrar, como ficar na tua presença, como se prostrar diante de ti, como cantar. E essas respostas, às vezes, nós damos na escola dominical, quando era criança. Às vezes, os professores perguntam e nós damos essas respostas. Mas Deus fala, Lucas, resolvendo tudo. Me adorar é me amar sobre todas as coisas, como diz em Mateus 22. Amar sobre todas as coisas, de todo o teu coração. Te amar como um total, não apenas como um pedaço. E muitas vezes os jovens não entendem esse significado de em tudo. Como me amar em tudo, como me amar de todo o coração, amar de toda a alma, amar de todo o entendimento. E muitas vezes se perdem nesse significado, muitas vezes se prendem a isso. Que é essa liberdade que eu procuro dentro de vocês. A liberdade das coisas que te prendem para adorar. As coisas que te prendem muitas vezes de se ajoelhar na presença de Deus e pedir a Deus santificação e glorificar pelo que Ele é. É isso que muitas vezes nos prende. Muitas vezes é aquele vício, aquele amor a outras coisas, as coisas que nos prendem de adorar a Deus, como passar um momento em frente à televisão, passar um momento em frente a um computador. Isso muitas vezes é para você pensar, Lucas, daqui a algum certo horário, 7 horas da noite, você vai estar dentro da igreja, vai adorar a Deus. Então, já que você vai adorar 2 horas, esse momento aqui, exatamente essas coisas que elas vêm na nossa vida, na nossa cabeça e nos prendendo de adorar. E foi essa tipo de liberdade que Deus falou para mim. Não a liberdade da sociedade, mas a liberdade a qual nos dê amplo acesso à adoração a Deus. E nessa forma eu falei, Deus, como podemos te adorar? E Deus me deu essa mensagem que nós devemos ser adoradores em espírito e em verdade, pois é assim a vontade de Deus para as nossas vidas. E eu falei, Deus amado, me ensina a te adorar de verdade, me ensina a tirar as coisas que me prendem de te adorar verdadeiramente. Me ensina a ser um jovem verdadeiro diante de ti, para te amar com todo o meu coração como tu queres, para te adorar, Senhor, de todas as formas, não apenas em palavras. Muitas vezes os jovens chegam na presença de Deus e cantam hinos de adoração, cantam hinos se prostrando na presença, às vezes falando coisas em vãos. Muitas vezes falamos que Deus pede de novo o nosso querer e faz, Senhor, a tua vontade, mas muitas vezes nós estamos preparados para falar isso ou viver o que nós falamos. E Deus, então a mensagem em Mateus 15, versículo 8 fala: este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. O que exatamente acontece é que muitos adoradores, a qual tem no mundo, mas não são os que Deus procura, pois Deus procura os verdadeiros, os adoradores em espírito e em verdade. Mas o seu coração está longe de mim significa um afastamento entre a santidade de Deus e entre a pessoa que está atrás da adoração. E o que afasta de Deus é o pecado. E muitas vezes precisamos santificar, procurar a pureza do nosso coração para podermos adorar a Deus em espírito e em verdade. E falar como Davi falou: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. E muitas vezes não estamos dispostos a purificar o nosso coração, a nos santificar como Ele quer, porque só dessa forma a liberdade em si vai vir. Quando entendemos o verdadeiro sentido da adoração, quando entendemos o verdadeiro sentido que Deus quer que você adore, a liberdade que muitas vezes a sociedade te dá, na escola, na rua, vai ser um motor importante para você.
E os tipos de adoradores, eu perguntei a Deus, como posso explicar que tipo de adoradores tem? Existem os adoradores que muitas vezes limitam a adoração a Deus por palavras. Há adoradores de condições, adoradores por interesse. E Deus conhece esse tipo de adoradores, essa forma de adoração. Muitas vezes adoramos a Deus quando está tudo ótimo, está tudo maravilhoso na nossa vida. E muitas vezes queremos adorar a Deus quando Ele nos dá algo que precisamos, o que pedimos. Mas eu disse no coração que Ele conhece o verdadeiro adorador, pois Ele está à procura. E o verdadeiro adorador é aquele que adora mesmo na tribulação, mesmo nas bênçãos, mesmo recebendo algo de Deus, ou mesmo não recebendo algo de Deus. E tem os adoradores de momento que são aqueles que adoram quando a situação está quente, como dentro da igreja, como em reuniões, como em confraternizações, mas em drogas, nas outras ocasiões cotidianas, estão perdidos, muitas vezes presos de uma forma diferente para não adorar a Deus. E eu pedi que Deus me dá a sabedoria para falar sobre adoração. E Deus também falou sobre adorações a qual Deus não recebe. Muitas vezes queremos chegar na presença de Deus totalmente despreparados dessa forma. Queremos chegar a Deus muitas vezes com o coração malicioso, muitas vezes com o coração em pecado. Muitas vezes queremos chegar a Deus com o coração intrigado como irmão. E isso muitas vezes não chega, isso nos lembra a adoração de Caim, que Deus às vezes que Deus não recebeu. E muitas vezes isso acontece na vida de irmãos, sobre a adoração, a forma certa de adorar, se preparar para adorar. É daí que vem um tema que eu falei sobre despreparados para a adoração. Jovens que precisam se preparar para chegar na presença de Deus e pedir e adorar de verdade em espírito, e dessa forma podemos nos libertar das coisas que nos prendem de adorar a Deus, e também chegar a Deus e adorá-lo de toda forma, de todo entendimento, não colocar nada na frente de Deus. Muitas vezes o erro do jovem é isso. Tudo que entendemos como idolatria, tudo aquilo que amamos, ou colocamos na frente de Deus, e muitas vezes colocamos coisas úteis na frente de Deus. E essa mensagem de Deus resume tudo isso, dizer que Deus procura os verdadeiros adoradores hoje, para podermos desfrutar da liberdade de Deus.